Oi, a gente está começando mais um podcast Coffee Pub, direto aqui dessa cafeteria que a gente ama tanto. E para você que assistiu episódios anteriores, a gente participou do Festival de Café no Roraima Garden Shopping. O nosso estúdio foi para lá e foi muito legal, foi um momento muito bacana. Hoje a gente já tem uma diversidade de produção, de cafeterias, de ações que envolvem a cultura do café. E aonde tem cultura do café, o podcast com certeza vai estar junto. É o nosso formato de trabalho, a gente percorre mesmo, tem vontade de fazer as coisas acontecer e sai da cena sempre que for possível. Inclusive, se você está pensando em programando seu evento, de repente quer que a gente vá conhecer um pouquinho melhor o seu evento, a gente vai com a nossa estrutura para ele com certeza e mostra como as coisas acontecem no seu evento. Olha, os esportes paralímpicos é o nosso assunto hoje. Se você gosta de assuntos assim, se você gosta de inclusão, esporte, entender um pouco mais sobre as questões regionais, criatividade, autossuperação, dá um like. Dá um like porque é nesse sentido que a gente vai conversar um pouquinho hoje no episódio aqui no podcast Coffee Pub. E se você acha que assuntos assim é interessante para ser compartilhado, já compartilha com alguém que você conhece, para entender um pouco mais do que é um centro de referência paralímpico brasileiro, que esse é o nosso assunto de hoje. A gente vai falar aqui no podcast Coffee Pub. E se entende, gente, que é legal saber dos nossos episódios e ser notificado todas as vezes que a gente entrar no ar. Então segue o canal e pede para outras pessoas seguirem junto com a gente. Olha, no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Centro de Referência Paralímpico Brasileiro, que em Roraima tem como coordenador Vinícius Bernardino Cardoso, que já está aqui com a gente. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer vir falar sobre o esporte paralímpico. Tentar trazer um pouco da realidade do que é o esporte para pessoas com deficiência no nosso estado. Sim. O quanto a gente já desenvolveu dentro do estado de Roraima, o quanto Roraima tem potencialidade para crescer cada vez mais e não só pensando no crescimento através de medalhas, através de conquistas, mas na proposição da pessoa com deficiência, todos os benefícios que a prática esportiva proporciona à pessoa com deficiência. Nós precisamos cada vez mais fomentar todos esses benefícios para essa população. Olha, dia 18 de maio acontece nacionalmente, ou seja, está acontecendo nacionalmente um meeting paralímpico. Mas aqui acontece dia 18 de maio, né? Explica Exato. Um pouquinho pra gente como é que vai ser esse momento aqui para Roraima. Perfeito. Pela primeira vez na história do nosso estado, nós vamos receber um meeting paralímpico. O que é um meeting paralímpico? É uma competição chancelada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, que é a maior entidade de fomento ao esporte paralímpico no país. E pela primeira vez nós receberemos em Roraima. Roraima está habilitada no dia 18 de maio. Nós vamos receber 4 modalidades esportivas, competições nessas modalidades: atletismo, natação, bocha paralímpica e tiro com arco. Essas 4 modalidades nós vamos desenvolver aqui no Meeting Paralímpico de Roraima. O importante é destacar que nós vamos ter alunos... Vai ser bocha, que você falou? Atletismo, natação, bocha paralímpica e tiro com arco. Tiro com arco. Isso, 4 modalidades sendo desenvolvidas aqui no nosso estado. É importante destacar que nós teremos alunos com deficiência física, intelectual e visual dos 7 até os 60 anos. Então, é uma competição... A Nara vai participar com o quê? A Nara, nossa amiga, vai participar do tiro com arco. A Nara faz parte da TV Cultura, é colega de trabalho, comunicadora. Exato. E está participando e fez um depoimento bonito falando sobre isso, sobre essa questão toda da inclusão e do esporte, Essa é a essência do esporte para pessoas com deficiência. A Nara começou a praticar o esporte faz 3 semanas. E ela basicamente não acreditava que seria capaz de participar de uma competição esportiva. Em tão pouco tempo, ela já foi pegando os nuances da prática esportiva junto com o seu professor, o professor Ricardo, do tiro com arco, e já começou a se habilitar para a competição esportiva. Então ela está super empolgada, não falta um treino, continua toda segunda e quarta-feira no ginásio Olho Campos, está lá atirando com o seu tiro com arco para se preparar para essa competição. E quem sabe... alçar voos maiores. O Meeting Paralímpico aqui na nossa cidade vai ser apenas um começo, é um start para os nossos atletas que já estão em treinamento nas nossas atividades ao longo da semana, para poderem alçar voos maiores, participar do meeting aqui, sair de Roraima e participar de uma competição nacional, quem sabe ser convocado para seleções brasileiras de base ou até mesmo as adultas para participar de competições internacionais.
dentro do contexto do esporte paralímpico, nós temos sim condições. Roraima tem potencial para entregar atletas com qualidade e com potencial para representar o nosso país em competições fora do país. Olha, Vinícius Dernadinho Cardoso é coordenador do Centro de Referência. O Centro de Referência, ele é o coordenador aqui em Roraima. Ele é ou seja, o centro ele é nacional, né? Exatamente. Hoje o centro é um projeto do Comitê Paralímpico Brasileiro. Como eu falei, a maior entidade esportiva do esporte para pessoas com deficiência no país. O objetivo dos centros de referência é que todas as localidades onde possuem o centro de referência possam replicar aquele treinamento que ocorre lá em São Paulo, né, no nosso Ou seja, não tem diferença por questões de região, né? Exatamente. O objetivo é fazer com que lá em Roraima seja desenvolvido a mesma prática esportiva que acontece lá em São Paulo. É claro, cada um tem suas similaridades, suas peculiaridades, né? E a gente vai crescendo ao longo do período, né? Como eu falei para você anteriormente, nós implementamos o centro em 2019 aqui no estado, com 2 modalidades esportivas. E hoje nós já estamos com 7 modalidades esportivas. Sim. 93 atletas com deficiência física, visual e intelectual sendo beneficiados por essa prática, né? Então, nas diferentes modalidades esportivas que a gente trabalha. Olha, só de acompanhar, assim, jornalisticamente, eu já fiz algumas matérias, né, sobre atletas, ações específicas, acho que algumas vezes com o município, enfim. Eu observo que a gente não tem como você não se emocionar, né? Você vai se emocionando no decorrer da matéria, com as histórias, com toda essa questão de superação, com a força de vontade, com a possibilidade. Essas possibilidades acabam provocando uma emoção muito grande nesses atletas. Você é professor efetivo da Universidade Estadual de Roraima, UER, é doutor em Ciências do Movimento, que eu quero que você me explique sobre isso depois. Sim. Ciência do Movimento Humano, é mestre em Atividade Física Adaptada pela Universidade de Porto, em Portugal, e é graduado em curso de Educação Física da Universidade Federal de Santa Maria, né? E tem aí toda uma história acadêmica nessa questão toda do movimento e do esporte. E eu te pergunto, o que te levou para o esporte adaptado? Porque, assim, o teu currículo é um super currículo, né? Exato. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu falo muito nas minhas aulas na universidade, né? Porque quando a gente fala em esporte paralímpico, a gente fala em paixão. E de sensibilidade. Exato. Também, né? O nível de sensibilidade é alto. Né? Não há como, hoje, ingressar dentro do movimento paralímpico sem ser apaixonado por esse movimento. Eu me apaixonei pelo movimento no primeiro semestre da faculdade. E antes de entrar na faculdade, eu já sabia que eu queria ajudar pessoas com deficiência a praticar alguma prática esportiva. Era uma angústia muito grande minha no ensino médio, quando um colega meu, eu percebi que ele não participava das práticas esportivas por estar numa cadeira de rodas. E aquilo me angustiava muito, me preocupava, e eu busquei a universidade para poder fazer alguma coisa diferente, trazer uma possibilidade de prática para esse aluno, né? E ele me motivou para que eu buscasse um curso de Educação Física. No primeiro semestre do curso de Educação Física, eu participei de um projeto natação para pessoas com deficiência física, e ali foi onde eu me apaixonei, né? No primeiro semestre da graduação, eu comecei a desenvolver projetos para pessoas com deficiência na piscina, handebol em cadeira de rodas, o basquete em cadeira de rodas, e dali eu graduei 4 anos depois de ter desenvolvido o primeiro projeto de handebol em cadeira de rodas na Universidade Federal de Santa Maria. Fui para Portugal, estava um pouco angustiado, queria aprender, queria buscar novos conhecimentos, fui para Portugal para fazer um mestrado. Foi muito importante esse mestrado em Portugal. Voltei para o Brasil e logo já fui para um doutorado estudando o contexto do desenvolvimento paralímpico no país, né? Nesse período a gente já percebeu o quanto o esporte paralímpico brasileiro hoje cresceu, né? Está em crescimento, né? Hoje o Brasil no esporte paralímpico é uma potência. Nós somos top 10 nos Jogos Paralímpicos. E a previsão é que até 2028 nós sejamos top 5. Então, sim, é um investimento muito grande que é feito pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Uma das ações é o Centro de Referência.
é encontrar atletas em Roraima, é encontrar atletas no Acre. É buscar em todos os pontos, em todos os cantos do país. E eu te perguntei isso, vou até fazer uma observação aqui, porque eu te perguntei, eu falei sobre o currículo e falei sobre essa questão toda da capacidade de atuar em qualquer área que pudesse, na área de esporte, porque até um tempo atrás não tinha mesmo um olhar, né, para toda essa questão. Tinha que ter ali uma questão toda de sensibilidade, de percepção, de se colocar no lugar, de empatia e tudo mais. Hoje a gente já vê que tem uma opção de buscas, as pessoas tentando, né, e observando até mesmo com toda essa questão do processo de inclusão mesmo social e de todas as formas que a gente vê nesse contexto quem está fora ali de determinadas áreas. Mas há um tempo atrás não era assim, né? Então, assim, você vê aí um olhar de sensibilidade. Eu te pergunto, quando eu te perguntei o que, essa história, o que vai lá para trás, né? E te traz. Aí realmente é o que você falou, é uma lembrança, é uma amizade. São situações que têm a ver com a questão da sensibilidade, né? Essa empatia, né? Empatia é se colocar no lugar do outro, perceber as limitações, as dificuldades. Mas o mais importante disso tudo é, a partir do momento que você se torna professor, é perceber as potencialidades. Sim. É esquecer um pouco as limitações, esquecer um pouco que o meu aluno não consegue. Isso ele já está cansado de saber. Você tem que, eu acho que, olhar não só com o olhar ali do que você... Às vezes não é só o que você está vendo, né? É buscar o além de cada um, né? Exatamente. E perceber todas as possibilidades que ele tem em cada contexto esportivo. Talvez ele não seja, a deficiência dele não seja elegível para a prática do atletismo. Talvez seja para a natação. Então, o nosso olhar de professor é perceber o quanto aquele aluno pode ser desenvolvido em determinada modalidade esportiva, né? E aí é isso que acontece quando um aluno chega para nós, né? Quando o aluno nos procura para fazer alguma prática, a gente analisa qual é o tipo de deficiência, quais são as possibilidades do meu aluno, qual que é a modalidade esportiva que a gente trabalha, que a gente pode mais ter resultados satisfatórios com o nosso aluno e que ele sinta prazer pela prática. Não adianta somente eu jogar ele numa modalidade esportiva que ele não vai se sentir atraído pela prática. Ele precisa estar constantemente no treinamento, sentir prazer pelo treinamento e comprar a ideia de que aquela modalidade vai realmente desenvolver fisicamente, intelectualmente e socialmente, né? O meeting é uma competição que vai acontecer no dia 18? O meeting é uma competição a nível nacional. O meeting já é um primeiro passo para que o nosso atleta consiga resultados expressivos de forma nacional. Dentro do cenário paralímpico, quando um aluno, um atleta, começa a ter esses resultados, ele já começa a pleitear possibilidades futuras. Por exemplo, Bolsa Atleta. Hoje nós já temos alunos nossos recebendo Bolsa Atleta do governo federal. Alunos que conquistaram resultados nos anos anteriores. Participação em Paralimpíadas Escolares, participação em meetings paralímpicos fora de Roraima. Conquistaram esses resultados e nos próximos anos já se habilitam a se candidatar ao Bolsa Atleta, por exemplo. Hoje nós temos Boa Vista, um exemplo muito bom, que é uma Bolsa Atleta a nível municipal. Então, o governo municipal... E a gente vê aí diversas situações de atletas se auto-superando, buscando fazer parte. Muito. A gente sabe o quanto isso quanto uma bolsa tem diferença no treinamento de um atleta paralímpico, né? Mas grande parte deles não possui essa bolsa. E precisa tirar do próprio bolso muitas vezes. Sim. Nós, do Centro de Referência, infelizmente a gente não tem um recurso financeiro para poder auxiliar, mas a gente faz rifa, faz feijoada, bato na porta de empresários, faço na rede social. Pede para os amigos. A gente faz o que tem que fazer, mas muitas vezes a gente não consegue. Sim. Não consegue dar esse suporte. E se nós tivéssemos um suporte... E não tinha que ser assim, né, gente? Tinha que ter projetos específicos para isso, né? Tem que ter um olhar específico para isso. Hoje, a universidade já me dá um suporte muito grande, que é o pagamento de 4 professores e 4 bolsistas para trabalhar no projeto, nesse crescimento que a gente teve, né? Mas ainda falta uma parte de visão da empresa privada, do empresário, em perceber o quanto... E eu acho que falta projetos macros também, sabe, Vinícius? Falta um olhar mesmo nessas questões sociais que envolva todo mundo, mas que tenha um projeto ali macro como suporte
para com que isso aconteça em todas as capitais. O centro é como você falou, já é um salto, a sensibilidade de algumas instituições já são saltos, né? Ter bolsa para atletas já é um salto, mas a gente pode mais, né? Porque se você for observar, hoje você sabe a quantidade de pessoas, hoje existe um censo, tem um diagnóstico sobre pessoas que de repente gostariam de estar em determinado esporte, mas ainda não consegue se adaptar e poderia estar em outro e o centro não tem essa condição ainda de atender. Existe um diagnóstico, vocês fazem esse trabalho, esse mapeamento? Não, nós não conseguimos fazer isso ainda, né? Hoje nós temos 93 atletas cadastrados conosco nessas 7 modalidades diferentes. E o que a gente percebe... Porque são quantas modalidades? 7 modalidades. Não, eu digo nacionalmente, hoje são quantas? 22 modalidades. E as 22 modalidades dá condição para com que todos, né? Ou seja, de uma certa forma, cheguem mais pessoas com deficiência, né? Por exemplo, se eu tivesse mais suporte, eu poderia implementar novas modalidades para que algumas pessoas que talvez não se enquadraram dentro do basquete, dentro do atletismo, possam praticar as novas modalidades que a gente vai propor. E para isso, esse suporte, e quando eu falo de suporte, eu falo do suporte financeiro e estrutural, que são mais importantes, é preciso que as empresas percebam a visibilidade que o esporte paralímpico traz. Você falou agora uma coisa muito importante, que é o crescimento das pessoas com deficiência que buscam uma atividade esportiva. Isso é evidente na nossa sociedade hoje. Cada vez mais pessoas com deficiência buscando uma atividade esportiva. Coisa que nós não víamos há 10 anos atrás. A gente sabe até uma questão de saúde hoje, Exato. Né? E por que elas buscam? Porque hoje a mídia tem dado um suporte muito grande para que atletas paralímpicos de alto rendimento estejam lá, estejam demonstrando as suas conquistas, estejam em locais onde anteriormente só tinha atletas olímpicos. Hoje o atleta paralímpico está lá e ele acaba se tornando um ídolo de crianças, de jovens que estão ingressando nessas modalidades. Por exemplo, nós realizamos aqui também uma ação chamada Festival Paralímpico. O Festival Paralímpico já é o 6º ano que a gente realiza aqui em Boa Vista. O ano passado nós desenvolvemos com 212 crianças e jovens com e sem deficiência integrado numa manhã de sábado. Isso é lindo, né? Porque é todo mundo junto, né? É uma verdadeira festa. Onde aquela criança sem nenhum tipo de deficiência consegue perceber todas as possibilidades do meu aluno com deficiência. E ele leva aquilo para a escola. Ele sai daquela manhã de sábado e vai para a sua escola. E na sua escola ele começa a perceber ações assim têm um papel extremamente importante. Olha, e quando você fala de 22 modalidades, você tem aí badminton, é isso? Para badminton, bocha, futebol de cegos, goalball, tênis em cadeira de rodas, esgrima em cadeira de rodas, basquete em cadeira de rodas, tiro com arco, atletismo, halterofilismo, né? Já praticamos também. Vôlei sentado, natação, remo, tiro esportivo. Nossa, é muita coisa, né? É muita modalidade. E são diversas formas que a gente consegue desenvolver uma pessoa com deficiência. Uma questão importante é que grande parte dessas modalidades elas têm uma questão importante, que é a participação feminina. Hoje o comitê tem dado uma atenção muito grande para a participação feminina dentro do esporte paralímpico. É uma lacuna que muito poucas mulheres ainda estão envolvidas com o esporte paralímpico. E algumas dessas competições, o rugby em cadeira de rodas, por exemplo, ele é uma modalidade mista. Na hora de competição, jogam homens com mulheres versus homens com mulheres da outra equipe. Então, para incentivar cada vez mais que mulheres com deficiência estejam praticando uma modalidade esportiva, né? E também modalidades que englobam deficiências severas. Hoje, nós temos deficiências que, por muitas vezes, os pais, os professores acreditam que o aluno não tem capacidade para desenvolver por causa da severidade da deficiência. Paralisia cerebral, por exemplo. Eu estou vendo aqui que tem modalidades com amputações, paralisia cerebral, deficiência visual, que a gente imagina que limita muito naquele sentido ali, né? E também ainda as deficiências mentais, né? Exato, as intelectuais. Nesse contexto da paralisia cerebral, por exemplo, nós temos diferentes graus de paralisia cerebral. Eu tenho graus onde meu aluno possui uma espasticidade dos seus membros inferiores e superiores muito rígido, onde a limitação dos seus movimentos é muito severa. Nem os pais acreditam o quanto ele pode se tornar um atleta paralímpico. Eu converso com muitas mães. Deve ser muito surpreendente para a família toda. Eu converso com muitas mães.
E principalmente quando eu encontro um aluno com paralisia cerebral, eu digo para a mãe, está lá um menino na cadeira de rodas com uma deficiência bem severa, eu digo, o seu filho pode se tornar um atleta paralímpico. A mãe me olha assim, o senhor está brincando comigo, o senhor acha que eu estou brincando? O senhor acha que o senhor está brincando com a minha dor? Exato. Com a minha, né? Porque é logo visto de uma maneira muito... Eu digo, mãezinha, é verdade, eu consigo desenvolver o seu filho, perdão. Porque essa mãe já passa a ter uma super proteção com essa criança, né? Hoje a bocha paralímpica é um dos esportes mais inclusivos a nível de severidade da deficiência. Eu tenho alunos com paralisia cerebral severa que jogam com um lápis na boca, com um capacete, com uma antena, e não tem nenhuma movimentação de membros superiores ou inferiores. Não consegue nem movimentar o tronco. Nem o pescoço não consegue movimentar, e é um atleta paralímpico. Então, são diferentes situações que a gente precisa ter esse conhecimento. Hoje, o que a gente busca dentro da universidade é formar professores que tenham essa visão. E níveis de sensibilidade para tudo isso. Exato. Né? Além desse conhecimento sobre a deficiência, ter essa empatia. Porque, olha, é você ver além. Às vezes você está vendo uma coisa que você, racionalmente, o que você entende, o que você sabe, aquilo ali só te leva a tal lugar. Mas a gente sabe muito bem disso, e nós somos, eu sempre falo sobre isso, nós somos seres, né, físicos em mundo material, mas é algo muito maior, existe uma energia maior por trás das ações, da força de vontade. E quando você fala isso, deve ser assim de emocionar. Você deveria ter trazido algumas imagens até para a gente exemplificar aqui, porque é muito forte, né? Eu imagino que é algo que você se emociona, né, Vinícius? Muito. Às vezes eu costumo falar para minha esposa que eu estou na profissão errada, porque eu choro todo momento que eu falo dos meus alunos, e para mim é muito gratificante, mas muito mesmo. Quando a gente fala que a tua profissão é gratificante, a gente às vezes fala assim pro ar, mas sim, quando eu falo da minha, eu falo de todo o meu coração. Sim, muito gratificante trabalhar com a pessoa com deficiência, e é a minha paixão. Hoje eu sou apaixonado pelo que eu faço, e faço com muito amor. Se eu pudesse, eu enchia um ginásio inteiro de pessoas com deficiência e introduzia milhares de modalidades esportivas para que todos pudessem desenvolver, todos pudessem ser beneficiados pela prática esportiva. Não só ganhar uma medalha, receber um troféu, receber o Bolsa Atleta, mas perceber o quanto os benefícios motores, psicológicos. E eu ia te falar sobre isso, deve ser transformador para a família toda. Todo mundo ganha nisso, né? Todo mundo ganha. Nós temos casos de alunos mais velhos, por exemplo, que estavam atravessando agora casos de depressão, ansiedade, solidão, muita solidão das pessoas com deficiência mais velha. E aí, através do nosso projeto, a gente conseguiu formar um grupo social que hoje eles saem do projeto, vão tomar um café, vão tomar uma água, vão se divertir em algumas outras coisas, marcam um churrasco no final de semana, coisa que não acontecia antes com a pessoa com deficiência. Sim. Então percebe o quanto a sociabilidade desse grupo já, através do esporte, mudou a sociabilidade desse grupo de pessoas com deficiência, de pares na mesma condição. Então você trocam cadeira, um dá a dica do outro da melhor cadeira, da melhor situação, muleta, prótese, todas as situações que são do cotidiano deles, né? Que fazem parte de uma realidade deles. Exato. Né? Coisa que antes do esporte eles não tinham condições, eles não sequer se conheciam dentro desse contexto. E aí você vê o crescimento disso tudo, né? Exato. E aí o crescimento disso tudo. Num primeiro momento é essa sociabilidade, né? Aí a gente vai... Mas a gente sabe que vai além. Né? Vai muito além. É muito maior que isso. Eu tenho alunos que... Isso me deixa bastante angustiado. Eu tenho alunos que pegam 2 transportes públicos. O treino do basquete começa às 14 horas. Eu tenho aluno que sai às 10 horas de casa. Pega um ônibus, porque o ônibus só pode carregar um cadeirante. E você vê, a gente já falou uma série de coisas que envolvem várias situações e que tudo tem a ver com projetos e com situações que vai muito além, que é macro, né? Eu acho que o assunto é pertinente, é um assunto nacional, é um assunto que eu acho que a gente precisa bater muito nessa tecla de inclusão mesmo, sabe? E aí quando você fala isso, a gente fica imaginando esse esforço dessa família, né? Essa estrutura, como chegar, como criar. Quer pensar em... Outro dia eu escutei isso de uma pessoa, não, porque a gente está pensando quer pensar em bons projetos? Esse é um projeto real. Esse é um projeto real que você transforma a vida das pessoas. E
toda a família, vizinhos, amigos, pessoas que são envolvidas, porque às vezes tem pessoas tão próximas que nem são família. Exato. E que são tão envolvidas quanto, né? Exatamente. Então, assim, é todo mundo que está ali em volta, porque são realidades que exigem muito das pessoas, e principalmente quando algumas dessas histórias, que eu tenho certeza que deve ser um número lá para você, é de baixa renda, muito, né? Baixa renda. Praticamente todos são baixa renda. E aí mexe muito com toda a nossa vontade de querer fazer a diferença na vida dessas pessoas, com certeza, né? Quase 95% dos nossos alunos são baixa renda. Para você ter uma ideia, algumas atividades a gente desenvolve no Ginásio Hélio Campos, outras na Vila Olímpica de Boa Vista, outras ali na Universidade Estadual de Roraima, aqui no campus Reitoria, mas grande parte delas, os alunos eles precisam ter o seu próprio transporte. E aí a gente vai para o transporte público. Esse caso que eu te falei, por exemplo, me angustia muito porque eu depois do treino eu chego em casa 5 horas, 5h30, e lá pelas 8 da noite eu recebo uma mensagem: professor, cheguei em casa. 8 da noite, o treino terminou às 4. Ou seja, o meu aluno ainda precisa enfrentar 2 transportes públicos para poder chegar na sua casa. E mesmo assim ele não falta ao treino. Mesmo assim ele percebeu que os benefícios da prática esportiva são muito superiores às barreiras impostas o centro não tem esse transporte social coletivo, no caso, né? Infelizmente a gente não tem. Se nós tivéssemos, a gente tem certeza que os números desses 93 atletas que a gente atende hoje dobrariam. A gente teria muito mais pessoas praticando esporte, pessoas com deficiência praticando esporte. Outro caso importante que eu gostaria de citar, e esse me machuca mesmo, é um caso de 2 imigrantes venezuelanos que moram ali depois da ponte, ali na Olaria, naquele... No bairro 13 de Setembro. Para lá ainda, depois da ponte. Sim. Numa invasão que teve ali na Olaria. Eu acho que ali Cantar já, não? Eu acho que já é município. Já região. Esses 2 alunos, um é cego... Não, acho que Santa Cecília. Santa Cecília. Santa Cecília. Um é cego total, não enxerga absolutamente nada, e o outro é baixa visão. Os 2 vêm de bicicleta para o treino do Gobol, toda sexta-feira. Vêm e voltam de bicicleta. Enfrentam perigos. Teve um dia que eu saí do treino, fui de carro, e eu fui acompanhando eles por um pedaço. O baixa visão, ele enxerga muito pouco, e mesmo assim ele está conduzindo a bicicleta. Então eles enfrentam um perigo muito grande para poder chegar ao treino, né? Veja que um transporte público, o quanto facilitaria o desenvolvimento desses alunos dentro do contexto das nossas práticas. Hoje, né? O centro é algo vinculado ao nacional e ocorre de forma muito com parcerias, pelo que eu entendi. Ele é independente de Estado e município, no caso? Sim, independente de Estado e município. Nós temos a parceria do governo do Estado através da cedência dos espaços, né? E também temos a parceria com a Prefeitura Municipal de Boa Vista através da cedência dos espaços. Algumas modalidades trabalhamos no Ginásio Hélio Campos, outras na Vila Olímpica de Boa Vista. Então, o nosso objetivo é ampliar cada vez mais as ações. Sim. O halterofilismo, por exemplo. O halterofilismo, agora nós temos uma parceria com o Galpão do Moisés, que é uma academia privada aqui de Boa Vista, onde os nossos atletas com deficiência estão treinando ali com o professor Moisés, né? O tênis de mesa está na universidade, então a gente vai ampliando. Onde nós tivermos espaço para prática, nós vamos lá fazer o possível para firmar essa parceria. Vai a sensibilidade aí, até de certa forma ter uma parceria maior, né? E com o entendimento de que é uma instituição que envolve ali pessoas independentes de gestão A ou gestão B, né? Independente disso, são situações de vulnerabilidade, né? Na minha concepção física, né? Social, porque está à margem, como você falou que citou o caso de 2 irmãos venezuelanos. Então é um olhar mesmo de sensibilidade para essa situação, que eu acho que esse meeting aí vai dar esse boom, né? Trazer esse resgate. E é importante destacar, nós só temos um partido, que é o Partido da Pessoa com Deficiência. Sim. É por ela que a gente trabalha, é por ela que a gente desenvolve o nosso trabalho, e é por ela que nós vamos bater aqui, ali, lá, vamos fazer o possível para trazer todo o suporte que ela merece, que é um direito da pessoa com deficiência. Nós estávamos falando sobre direitos agora há pouco. A nossa legislação estabelece que é um direito da pessoa com deficiência ter acesso ao esporte. E a gente faz o possível para
transformar a vida dessa pessoa através da prática esportiva. Se vai ser um atleta de alto rendimento no futuro, maravilha, nosso trabalho está sendo bem feito. Se não vai ser um excelente cidadão, vai ter os benefícios motores, psicológicos e sociais que o esporte proporciona. E vai ter vivido de forma inclusiva. Exatamente. Obrigada, Vinícius, pela tua participação aqui com a gente. Volta outras vezes, traz imagens do meeting. Vamos trazer sim, com certeza. E convido todo mundo no dia 18. Vai ser aonde? Vai ser na Vila Olímpica de Boa Vista, pela parte da manhã, das 8 às 14 horas. Pode ir, a entrada é gratuita. Vai ser um prazer recebê-los para que todo mundo possa perceber as possibilidades que nós falamos aqui. Né? Tudo que uma pessoa com deficiência consegue fazer no esporte. Repete mais uma vez a localização. Dia 18 de maio, das 8 da manhã às 14 horas da tarde, na Vila Olímpica de Boa Vista. Que é um lugar lindo, gente. Que na pista é um convite, né? É gigantesco, exatamente, né? Tem espaço para todo mundo e diversos pontos ali. Tem quadra, tem piscina, tem... E vai ser na pista de atletismo, no ginásio Romeirão, na piscina olímpica e também no campo central, que vai ser o tiro com arco. Então, nós teremos 102 atletas inscritos participando dos 7 aos 62 anos de idade. Com famílias vibrando, exatamente, com certeza deve ser muito emocionante. E quanto mais torcida, quanto mais pessoas viverem essa manhã inclusiva, perceberem as possibilidades e levarem para suas casas, para suas residências, para suas escolas, para seus trabalhos, mais a inclusão pode acontecer no nosso município. Bom, eu costumo dizer isso para os meus alunos. Boa Vista é muito pequena, perto de outros centros, né? Nós temos condições de se tornar uma cidade totalmente inclusiva, sim. A partir do desenvolvimento do esportivo, da prática do esporte, a gente consegue fazer com que a nossa sociedade perceba que aquela vaga para a pessoa com deficiência no mercado, ela tem um sentido. Ela não está ali só de brincadeira. Eu não posso ocupar aquela vaga a qualquer momento que eu acho que eu posso. Ela precisa, porque o meu aluno precisa descer de uma cadeira de rodas, precisa ter mais espaço e ele pode chegar a qualquer momento. Né? Não é só um pouquinho que eu tenho direito de estacionar. Então, a partir do esporte, a gente consegue mudar um pouco essas percepções, essa cultura de preconceito que a gente carrega ao longo do nosso desenvolvimento. Né? E aí, quem sabe transformar a Boa Vista numa cidade realmente inclusiva, começando pelo esporte, levando para as nossas escolas, levando para esse sistema educacional, que nossas crianças começam a realmente introduzir a inclusão dentro da sua vivência. Obrigada por ter participado com a gente aqui. Que isso, volte mais vezes, você tem selo aí de participação sempre. Muito obrigado. Obrigada mesmo, viu? Olha, o nosso episódio fica hoje por aqui. Se você gostou do assunto, já dá um like, né? Se acha interessante compartilhar, de repente conhece alguém que tem um primo, um filho, um amigo, né? Vai lá, compartilha, mostra para ele um pouquinho desse episódio, para ele entender que existe um espaço, existe um centro, que inclusive a gente não deu o telefone. Não deu o Instagram também, né? E dá o Instagram, por favor. @Centro Paralímpico RR. Entra lá no nosso Instagram, tem todas as nossas ações, todos os nossos treinamentos, as atividades. Os professores postam lá e a gente vai sempre... @Centro Paralímpico RR, lá no Instagram e no Facebook também. E telefone, para quem quiser participar, para quem quiser conhecer as nossas ações, 981 20 23 29. Eu respondo todas as mensagens lá no WhatsApp, manda um sinal de fumaça que a gente vai responder, a gente vai atrás do nosso aluno para que ele possa fazer parte, ser beneficiado por todos esses benefícios da prática esportiva para a pessoa com deficiência. Obrigada, Vinícius. É isso, gente. Até o próximo episódio.